Então leiamos Romanos 1, do 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Obrigado, Kel. Então, queridos, esse é o 14º sermão que nós pregamos em Romanos 1. Nós começamos no verso 16 e, pela graça de Deus, hoje deve ser o último em Romanos 1. Então, de repente, você que está visitando, né? Chega e pega o bonde andando, né? Mas já é o 14º sermão que nós estamos debruçando nesse texto que Paulo escreveu aos Romanos. E fazendo uma estruturação, né? Paulo, no verso 16, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no verso 17, Paulo vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, Deus revela a sua justiça na vida daqueles que o obedecem. Tem como desligar essa lâmpada aqui? E aí no verso 19, Paulo vai dizer que Deus revela a sua ira. Eu acho que é isso, né? Eu vou soltar. Obrigado. E aí vai dizer que Deus revela a sua ira na vida daqueles que não obedecem o Evangelho. E aí Paulo vai tentar estruturar como toda essa sistemática de Deus revelar a sua ira na desobediência funciona. E os porquês, e como o homem é indesculpável. E finalmente, ele chega no verso 28, que é o que nós lemos aqui. Então, da forma como eu enxergo, eu tenho no verso 17, Deus já revelando a sua justiça, a sua misericórdia na vida daqueles que ele já alcançou através da obediência pela fé. E no verso 18,
eu vejo Deus já revelando a sua ira na vida daqueles que desobedecem o Evangelho, e Ele já está revelando a injustiça dessas pessoas. E eu vejo no verso 16 o divisor de águas, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. E aí finalmente eu vejo no verso 28, pessoas reprovadas por Deus. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que tiveram a graça comum de Deus retraídas, pessoas que Deus decidiu entregar a própria depravação. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, essa pessoa que Deus entregou a uma disposição mental reprovável, não importa sobre quais aspectos você tente falar a verdade para ela, ela não vai entender. E para explicar como isso funciona, daria outro sermão. E aqui tem os pressupostos, né, aos quais Deus entregou essas pessoas e como que elas razoam, como que elas raciocinam, como que elas pensam, como que o coração delas é, e como a mente é escrava do coração, elas estão entregues a uma disposição mental reprovável. E como eu disse, Deus é soberano. O mesmo Deus que salva é o Deus que condena. E o divisor de águas é o Evangelho, é Cristo. É tão simples quanto isso. Você está em Cristo, você tem vida. Você não está em Cristo, você não tem vida. Só há um caminho para o Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode tentar, mas hoje nós vamos aprender que muitos tentaram e fracassaram. Então, Deus em sua soberania, Ele salva e Ele condena. E tudo surge do beneplácito de sua vontade. A instância maior da vontade de Deus é quem decide. Mas nós sabemos que o divisor de águas é o Evangelho e é Cristo, é o poder de Deus para a salvação. Obrigado, pastor. E o resultado do homem desprezar esse conhecimento, no capítulo 20, no verso 28, o resultado do homem desprezar Cristo, o conhecimento de Deus, é Deus desprezar o homem, abandonar em sua própria sorte. Eu quero que você tenha em mente, meu amado irmão, minha amada irmã, o seguinte: Paulo está ensinando a igreja em Roma, neste capítulo 1, que Deus é soberano e decreta salvar e decreta condenar. Jesus disse em João
3, 18 ao 21, não precisa abrir, pode ficar em Romanos. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você está em pecado nessa noite? Se você está em pecado, a pergunta que eu te faço é: você tem vergonha ou orgulho do seu pecado? O Evangelho é o divisor de águas. Quem recebe o Evangelho tem vergonha do pecado. E a Bíblia nos afirma que nós, que fomos alcançados por Cristo, temos vergonha das nossas práticas do passado. Agora, o Evangelho é pregado e você não se arrepende do pecado. Você, então, já está condenado. Já está no sentido de que nada mudou. Você já estava antes de ouvir o Evangelho. Lembre-se, Paulo argumenta tudo isso. Os homens são indesculpáveis. E nós, certa feita, fizemos um sermão falando sobre isso, que todo homem é, por ontologia, teísta. Ninguém nasce ateu. E as pessoas não dão glória a Deus como Deus, não são gratas a Deus, e por isso todo ser humano é indesculpável. Então a condição natural do ser humano é de condenação. E aí o Evangelho é pregado. Se a pessoa não se arrepende, ela já está condenada, já estava. É importante você entender o que Jesus está dizendo aqui da forma correta. Porque é muito fácil entender isso da forma errada. Quando Jesus diz: o que pratica o mal não gosta da luz, para não clarear suas obras, para não serem questionadas ou arguídas, já quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. É preciso ter muita atenção nisso daqui. É muito importante que você não entenda errado. Ele não está questionando o tipo de pecado que você vive ou que você está envolvido. Não é o nível de pecado. Não é o nível de pecado. Pelo contrário, quanto mais pecado, mais graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais afundado no pecado você estiver, mais Cristo será glorificado quando você se arrepender. Então, é muito importante que você entenda que quando Jesus fala que os que não querem se aproximar da luz, isso não é uma decisão da pessoa.
Não é a pessoa que fala, eu sou bom, então eu vou aceitar Jesus, para que minhas obras apareçam, então vou me aproximar da luz. Não é isso. É o contrário disso. Também não é, eu sou mau, eu sou indigno, então eu não posso me aproximar de Jesus, porque quando eu aparecer, as minhas imperfeições vão aparecer. Não, é o contrário disso, meu irmão. Não entenda dessa forma. É muito importante que você entenda que Deus está dizendo o seguinte, que o que nele crer, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai te dar fé, de tal forma que você vai ter boas obras. E aí ele vai te aproximar mais e mais da luz que é Cristo. De fé em fé, Deus vai manifestar na sua vida a justiça dele. E é o que Paulo está argumentando no verso 17. Que Deus já manifesta no Evangelho a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, nos que obedecem o Evangelho pela fé e não por obras. E é muito importante você entender também que quando ele fala que os que são maus não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam arguídas, eles não estão contristados de coração, eles não estão envergonhados de seus pecados. Muito pelo contrário. Eles não querem sofrer a argumentação do Evangelho. Eles estão entregues a uma disposição mental reprovável. Eles não querem ser questionados. Eles se acham bons. E se eles se aproximarem de Cristo e do Evangelho, a sua justiça vai se mostrar injustiça. E eles vão entender que são feios, porque a luz clareia. Então, isso não é uma decisão do homem, mas é um Deus soberano no controle, salvando e condenando. E mostrando, antes de dar o veredito final. Porque quando chega no verso 28, quando a pessoa despreza o conhecimento de Deus, que é o divisor de águas, que é o que está lá no verso 16, o Evangelho, aí Deus entrega a pessoa a uma disposição mental reprovável. Agora, quando a pessoa ouve o Evangelho, falando do pecado, e essa pessoa diz, eu sou uma pessoa boa, isso não é para mim, você acertou, não é para você. O Evangelho é para pecadores que confessaram seus pecados. Pecadores altivos. Pessoas que têm nelas mesmo um senso de justiça própria, um senso de bondade, um senso de, no final vai dar tudo certo, afinal de contas eu adotei uma criança no Natal. O caminho é morte, o caminho é inferno. Então, a gente precisa manter em mente que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, e que o conhecimento de Deus é o divisor de águas. O Evangelho é o divisor de águas. Jesus Cristo é o divisor de águas. A questão aqui é, eu sou pecador? Eu preciso do perdão de Deus em Cristo? Se eu penso assim, então eu sou salvo pela fé em Cristo. Ou,
Se eu penso, não, eu não tenho nada de errado na minha vida, eu sou uma pessoa louvável, de boas ações, então essa pessoa será condenada por suas próprias obras, que ela julga serem boas. Paulo nos mostra que os que decidem confessar seus pecados vergonhosos e clamar por misericórdia a Deus, Deus vai fazê-los andar na luz. Deus vai libertá-los através de Cristo, a verdade e a vida. Deus vai fazê-los frutificar. Eles vão obedecer. De dentro deles fluirão rios de água viva. Eles se aproximarão da luz. E Deus vai revelar neles a sua misericórdia como se fosse uma vitrine. A sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, o seu amor salvífico. Foi isso que Jesus falou. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Não é porque a pessoa é boa que ela vai buscar Cristo. É o contrário. Senão você não precisaria de Cristo. É porque você é pecador, miserável, desgraçado. É que você vai buscar Cristo. E Cristo vai fazer você se aproximar da luz. Essa obra, ela é de Deus. Olha o que ele diz no final do verso. Porque feitas em Deus. A obra de salvação, o despertar do coração, ele é de Deus, essa obra é de Deus. E é exatamente essa misericórdia que Deus revela através da igreja que obedece pela fé ao Evangelho de Cristo. E o que aborrece a luz são as pessoas que não andam no Evangelho, e Deus já mostra nessas pessoas a ira que Ele está para derramar e o porquê dessa ira. Porque essas pessoas vivem como se elas tivessem direito a tudo. E elas não têm direito nem de existir, nem de respirar. E elas não reconhecem Deus e não são gratas a Deus. Paulo chega a argumentar isso. E Deus revela nessas pessoas que a justiça delas não é boa e que sobre elas é reservada a ira de Deus, a ira vindoura. Então, basicamente, o que está em jogo aqui é a glória de Deus, Cristo. Glorifique a Deus. Renda-se a Cristo. Desmaie em seus braços, como uma criança que está sendo amamentada, totalmente dependente do leite e dos cuidados da mãe. No verso 18 de João 3, é dito o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não aceita o Evangelho, só resta para essa pessoa o verso 32,
do capítulo 1 de Romanos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É a única coisa que resta. É você ir se juntar com quem pensa igual a você, com quem tem a mesma disposição de mente reprovável igual a você. Eu acho que o homossexualismo, tudo bem. É claro que você acha tudo bem, porque você tem uma disposição mental reprovável. E a você só resta se ajuntar com pessoas que pensam igual a você. Eu não estou condenando pessoas que estão nessa prática do pecado. Eu já disse isso anteriormente. Jesus não está preocupado com o nível de pecado que você está metido. Ele está preocupado com o nível de justiça que você acha que você tem. O lugar mais seguro do mundo são os pés de Cristo sendo lavados por uma prostituta que a sociedade excluiu, que não tinha moralidade nem para ser aceita no meio social, mas estava aos prantos, arrependida de seu pecado, e lavando a poeira dos pés de Jesus, que não foi lavado pelos anfitriões daquela casa, como era de costume. Então eu não estou aqui falando que se você tem pecado A ou B, você está condenado. Eu estou aqui falando que se você não se arrepender de pecado A ou B, você está condenado. E se você continuar lutando contra a sua consciência, contra a palavra de Deus, a você só vai restar uma disposição mental reprovável. A questão, meus amados, é Cristo. A questão é Cristo. Paulo fala que eles desprezaram o conhecimento de Deus. É aqui que está a chave. Conhecimento de Deus é um nome, ou um sobrenome, ou um apelido, chame do que você quiser, de Cristo. E ele tem vários. Os que eu consegui lembrar de cabeça: Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Raiz de Davi, o Profeta, o Justo de Deus, Rei dos judeus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, Redentor, Salvador, Mestre, Nazareno, Filho de Davi, Filho de José, Filho do homem, o Verbo, o pão da vida, o prometido, o ungido, o Messias, o guarda de Israel, Filho amado, pedra angular, pedra de tropeço, pedra de esquina, firme rocha, o caminho, a verdade, a vida, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esses foram os que eu consegui lembrar. E o conhecimento de Deus é mais um dos apelidos de Jesus Cristo. E eu quero te mostrar isso hoje, nessa noite, na Bíblia, para nós entendermos o que Paulo está falando, que eles desprezaram. Não despreze Cristo. Ele é a sua única salvação. Não há outro caminho. Não há outro caminho sem Cristo.
nós estamos perdidos. Não seja um tolo, não seja um altivo, você não tem justiça própria. Bom, vamos lá. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta Cristo. O povo de Deus, Israel, estava sendo destruído porque faltava Cristo. E aí ele continua: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Outras versões dizem: porque rejeitastes a lei do teu Deus, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Eu sei que por enquanto não está fazendo sentido na sua cabeça. Segura aí. Aqui o profeta Oséias diz que o próprio povo de Deus estava sendo destruído porque estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Como Paulo descreve aqui no verso 28. Os sacerdotes estavam desprezando a lei de Deus. A lei de Deus devia alfinetar o próprio povo de Deus, para eles entenderem: nós precisamos de um mediador. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. O que será de nós? Como eles estavam desesperados no livro de Abacuque. E a resposta foi: o meu justo viverá por fé. Abacuque 2:4. Então, a lei de Deus tinha essa finalidade de mostrar a sua insuficiência de guardar aqueles mandamentos em sua totalidade ou num nível de glória que agradasse a Deus, ou que fizesse você ser justificado diante de Deus. Nenhum homem fez isso, exceto Cristo. Então, quando os profetas deixavam de pregar a lei, deixavam de apontar o pecado, eles deixavam de apontar o conhecimento de Deus. Paulo diz em Romanos 7:10, alguns capítulos à frente: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Olha a finalidade da lei aí. Eles não estavam morrendo. Mas a lei não era para a vida? Sim. Mas se você não é capaz de obedecer, como é que você vai viver pela lei? Não matarás. Beleza, se eu não matar, eu vou para o céu. Acabei de não ajudar um irmão quando ele precisou de mim. Assassino. Quem que obedeceu a lei nesse nível? Só um. Porque era o próprio Deus, Cristo. Então a finalidade da lei devia de ser assim. Em Romanos 8:3, Paulo diz: porquanto o que for impossível à lei, o que era impossível para a lei? Te dá a vida eterna. Por quê? Por causa do pecado que habita em você. E não só isso. Adão não era inclinado para o pecado e não conseguiu obedecer.
Porque não tinha poder para agradar a Deus. Não tente agradar a Deus por obras. É impossível. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus quando nós agimos por fé. Quando as obras que frutificamos, elas são nascidas de um coração regenerado, que foi derramado fé, que foi habilitado para obediência. É só assim que você consegue agradar a Deus, passando pela cruz. Não corte caminho. Não corte caminho. Era impossível para a lei trazer vida eterna. Eles precisavam entender o que Adão precisava entender no pacto das obras. Eu preciso de ajuda aqui. Ou vou tentar cortar caminho e comer o fruto da árvore errado. Os judeus, os israelitas, precisavam entender, quando Deus colocou o parâmetro de santidade, as leis para obediência, eles precisavam entender, eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso do conhecimento de Deus. E para eu entender isso, eu precisava pregar as leis, para que eles conhecessem o pecado, porque Paulo diz, não conheceria cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então era necessário a lei matar. O objetivo da lei era apontar o sacerdócio do Messias. Era dizer, somos incapazes, Deus, ajuda-nos. Mas Israel não, Israel foi destruído, porque rejeitou a ajuda, faltou o conhecimento. Rejeitou o conhecimento. Vamos continuar vendo isso em Oséias. No capítulo 6, ele vai dizer, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará. Entendeu aqui o objetivo da lei? O objetivo da lei é te despedaçar, é te ferir, te matar, para que você se torne, volte para o Senhor, para que você se arrependa de quem você é, para que você se arrependa das suas obras. Então, vinde, voltemos ao Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, foi a sua própria lei. Agora, adivinha quem é que vai nos fazer a ligadura? Quem é que vai nos sarar? É o próprio Deus. É por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. Isso não é uma opção, é um processo. Sou morto pela letra e vivificado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito daquele que obedeceu no meu lugar, e o Espírito daquele que sofreu toda a ira de Deus no meu lugar. Ele habita em mim, frutifica no meu coração, e as obras boas nas quais ando não são minhas, mas dele. E assim, ele é Deus para usar minha vida como uma vitrine de sua misericórdia. Como Paulo está falando no verso 17. De fé em fé, na vida do justo que vive pela fé, Deus revela a sua justiça. A justiça que Ele mesmo conquistou de forma gratuita. E assim Deus faz no coração do que ouviu o Evangelho e se contristou.
Lázaro caminhou com Cristo, recebendo ensinamentos da lei, de que era pecador, e morreu. E Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Venha para fora, Lázaro. Eu te ordeno. E aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós só temos uma opção: morrer. Nós não aguentamos com ela. E aí, Deus vem com espírito de vida. Paulo diz que em Adão, ele soprou um espírito e Adão se tornou alma vivente. Mas em nós, ele nos derrama um espírito vivificante. Um espírito que te desperta da morte, te desperta do sono. Um espírito que regenera o seu coração e o apronta para receber fé, crer, se arrepender e obedecer. E no seu primeiro ato de obediência, você tira aquele 10, aquela justificação desde os tempos eternos, acontece na sua vida, naquele momento. No verso 2, Oséias vai dizer: depois de 2 dias, nos revigorará, nos levantará ao terceiro dia, na ressurreição de Cristo, e viveremos diante dele. Diante de quem? Do conhecimento de Deus. A obra é dele, a obra é de Deus. Por isso que Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque quando você prega o Evangelho, você prega a lei de Deus. Você prega contra o pecado. Você não faz um convite, você dá uma ordem para que a pessoa se arrependa. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Vamos ver o verso 3 de Oséias 6. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus. Aquele povo não estava falto de estudar a Torá. Não era isso que estava em jogo. Não era falta de estudo. Eles, com pouca idade, falavam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Não era falta de estudo da Torá. Era falta do conhecimento de Deus. Era falta do conhecimento de Cristo, do Messias, do ungido. Eles não estavam morrendo para a lei. Eles estavam sobrevivendo à lei e se declarando justos. E os profetas não estavam apontando: não, esse caminho é errado. Assim como os pregadores hoje pregam e não apontam o pecado. E aí? Como que alguém vai se arrepender se você não diz que ele é pecador? Será que Paulo estava tão alinhado com Oséias assim, quanto eu estou dizendo? Bom, vamos ver lá. Romanos 9, Paulo diz o seguinte dos israelitas: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne.
faltava-lhes o conhecimento de Deus. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. E aí, no verso 25 de Romanos 9, Paulo vai citar Oséias. Ele vai citar o profeta Oséias. Ele vai falar, como também diz em Oséias: chamarei povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era a amada. Ele está citando Oséias 1. Para dizer que Deus vai chamar de povo um povo que não era conhecido como povo de Deus. A saber, nós, os gentios. Nós somos conhecidos como povo de Deus hoje. Sacerdócio real. Por causa do conhecimento de Deus. Mas eu não cresci estudando a Torá. Eu não decorei os 5 primeiros livros da vida. Mas eu não rejeitei o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é Cristo. Paulo conclui, no verso 30 de Romanos 9, que diremos, pois, que os gentios, somos nós, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Glória a Deus! Eles sobreviveram à lei. Eles tinham que ter morrido. Cristo foi uma pedra de tropeço, porque eles quiseram colocar a sua justiça própria diante de Deus. E nós, que não buscávamos justiça, entendemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, Jesus, e recebemos a sabedoria de Deus. E alcançamos uma justificação que não decorre de obras, mas da fé. Porque Cristo obedeceu em meu lugar. É forte. Os gentios não estudavam a Torá. Então, a falta de conhecimento que o profeta Oséias estava se referindo, não era a falta de estudo, mas a falta de conhecer Cristo. Cristo, o único Salvador. A justiça que procede da fé nas obras de Cristo, essa é a justiça que vale para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tente qualquer religião, todas elas vão ter um plano de redenção para você se tornar uma pessoa melhor. Tente livros de autoajuda, boa sorte. Você nunca agradará a Deus, porque você só consegue agradar a Deus com as obras de Cristo. Somente Cristo agrada a Deus. Somente Deus satisfaz Deus. Somente Deus propicia Deus. Somente Deus suporta a ira de Deus. E consegue pagar o preço. Então, meus amados, faltava conhecimento de Deus para eles. Prosseguindo com Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: irmãos, falando ainda dos seus
irmãos de sangue, os israelitas, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Então, queridos, o conhecimento que faltava e que estava destruindo o povo de Deus, não é porque eles eram relaxados nem zelosos, muito pelo contrário, eles levavam a lei a sério, mas esqueceram de reter o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a saber, Jesus Cristo. E aí Paulo continua, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles não têm o conhecimento de Deus, eles não têm Cristo. As obras dele não vêm de Cristo. E Deus não as aceita. Deus só aceita as obras de Cristo. Quando você chegar no céu e Deus falar, me mostra as suas obras, você vai me mostrar as de Cristo. E as que você fez em Cristo, estando em Cristo, por meio de Cristo, pela fé. Não adiantou o zelo deles. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim é ambígua, duplo sentido. O fim da lei é Cristo, no sentido de finalidade. A finalidade da lei é apontar para Cristo. Quando você prega, não matarás, e você prova que a pessoa é um assassino. Quando você prega, não adulterarás, e você mostra pela palavra de Deus que ela é uma adúltera. Não cobiçarás, e você mostra que ela cobiça. Essa pessoa só tem uma saída: Cristo. Cristo que cumpriu toda essa lei no meu lugar. Então o fim, a finalidade, o propósito da lei é apontar para Cristo. E se quando você foi confrontado com o Evangelho de Cristo, você se humilhou e disse, pecador eu sou pó, salva-me, Senhor. Então aí, a lei terminou para você também. Aí nós temos um fim, no sentido de ponto final. Porque Paulo diz em Gálatas, mas o fruto do Espírito, a saber, o Espírito do novo nascimento, da regeneração, o Espírito de quem está em Cristo, o Espírito de um coração regenerado, que recebeu fé para obediência, e agora produz frutos. A saber, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Voltando à passagem em Romanos, quando Paulo diz que eles rejeitaram, desprezaram o conhecimento de Deus, Paulo está dizendo que eles desprezaram o próprio Cristo. E
E aí eles começam a se confundir. E aí Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Isso quer dizer, meus amados, que quando o evangelho é pregado, Deus vai te cutucar. Deus vai te ofender. Como é que você vai responder a Ele? Deus virou para uma mulher cananeia e falou: não é bom dar os pães aos cachorrinhos e tirar dos filhos. Ou seja, estou tirando dos judeus e dando para os gentios. E ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus falou: eu não achei tamanha fé em Israel. Fé, amados, é você reconhecer que você não é merecedor, que você é pedinte, que a salvação que Deus te proporciona em Cristo Jesus não é de meritocracia, é de graça, é pela graça. Você não consegue conquistar, você não consegue comprar, não há dinheiro que compre, e não há falta de dinheiro que te separe dela. É graça. Graça não é oba-oba. Graça é quando você passa pela cruz. É quando você diz: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito de Cristo vive em mim. E Ele frutifica. E eu já não estou mais debaixo da lei, porque Cristo já cumpriu a lei no meu lugar. E eu já estou justificado. Eu já tirei o 10. Eu estou aqui agora só louvando, buscando a glória de Deus, de fé em fé, de glória em glória, de obediência em obediência, de doxa em doxa. Você é livre, mesmo num corpo pecador, de honrar a imagem de Deus, que foi recriada em sua vida por Cristo Jesus. Você é um predestinado a se conformar à imagem do Filho de Deus. A imagem de Cristo tem que aflorar na sua vida, para que Deus possa dispor você como uma vitrine de sua misericórdia. Era pecador, foi alcançado, não peca mais. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, a exaltação. No Evangelho de Cristo, na salvação, no reino de Deus, não há espaço para a glória humana, só para a glória de Cristo. Deus não abre mão de sua glória. Aprenda isso. A glória é dele e o benefício é nosso, porque o galardão é nosso. Ele disse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Em outro lugar, ele diz: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, direito que Adão não conquistou. E Paulo diz em Efésios: a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meus amados, que essa palavra penetre em nossos corações como uma espada de 2 gumes afiadas, e que
produza feridas e que o óleo do Espírito venha curando as nossas almas, para que cresçamos mais na fé e para que nos aproximemos um pouco mais da luz e para que as nossas obras sejam evidenciadas, porque não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes. Esse é o evangelho que nós temos pregado. É esse o evangelho que nós temos ouvido. O evangelho que te aponta para Cristo. Não em forma de convite, em forma de arrependimento. Sacerdote, não rejeite a lei do teu Deus, para que Deus não te rejeite como sacerdote. Que nós retenhamos o conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, Deus. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te entesouramos, e nós estamos aqui para dizer, Pai, que nada somos sem Ti, nada podemos sem Ti, que Cristo é a nossa salvação, é a nossa justiça, e que nós não temos nada sem Ele. As nossas vidas são vergonhosas, alheias a Cristo. Nós temos vergonha do nosso passado, nós temos vergonha do nosso pecado, e nós Te clamamos, Pai, incessantemente, que em Cristo Jesus, mediante a fé, não para que eu me glorie, mas para que Cristo seja glorificado, Pai, que vidas sejam alcançadas, que corações sejam transformados, que pessoas venham a receber fé para frutificar mais, serem mais santos, para mortificarem mais a carne, para se desprenderem mais deste mundo e se antenarem mais no reino dos céus, Pai. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja se coloque de pé para a bendição final. Que o amor de Deus,